Olha para tudo. Eu vou contar para você sobre algo realmente transformador. Algo que pode simplesmente acabar com tristeza imotivada, acabar com sensação de medo, ansiedade, fobia específica, medo de falar em público, medo de lugar fechado. É algo que ajuda a gente a ter um pensamento muito mais positivista. E ainda é algo que pode diminuir ou sarar, curar sintomas físicos. Eu estou falando do renascimento. Eu sou o Dr. Jim Ali, médico psiquiatra, constelador e renascedor. E eu vou contar para você como que foi a minha experiência, que foi transformadora com o renascimento. O renascimento é uma técnica que se utiliza de uma respiração intensa, chamada respiração de renascimento. Sob essa respiração, que ela é intensa e contínua durante todo o período, 40 minutos, 1 hora, dependendo do processo, a gente consegue expandir a consciência e acessar um campo de informação aonde está guardada toda a informação do nosso período de gestação e do momento do nosso nascimento. Então eu vou contar para você como é que foi a minha. Eu estava em um treinamento de renascimento e um treinamento fazendo um renascimento em grupo, e aí a terapeuta foi dando os comandos. Ela falou, olha, respire, ela ensinou a respirar, que é uma forma muito intensa de respirar, e à medida que o processo foi se desenrolando, ela foi dando os comandos, e eu fui acessando primeiro mês da minha gestação, tudo que tinha ali acontecido, desde a minha concepção, como que eu estava ali, como que eu me sentia, o que a minha mãe sentia e fazia naquele momento, o que o meu pai fazia naquele momento. E no primeiro mês da minha gestação, eu senti o meu pai distante, senti a minha mãe muito atarefada, com os meus 2 irmãos mais velhos, ainda pequenos, e aquilo me fazia ficar um pouco preocupado pelas coisas que tinham por acontecer. E a terapeuta deu um comando para a gente ir para o 2º mês de gestação, e eu acessei uma situação onde ali comigo existia uma irmã gêmea dentro da barriga da minha mãe. Por incrível que pareça, por mais estranho que possa soar a gente estar com uma irmã gêmea ali dentro da barriga da mãe e depois nascer sozinho, isso é perfeitamente possível. E a medicina já mostra que boa parte das gestações são gemelares. Porém, um dos embriões, ele pode não se tornar viável e ele morre. E ali ele é reabsorvido pelo organismo. E foi isso que aconteceu comigo. Eu pude entrar em contato com essa minha irmã, que ali estava comigo. Eu senti a presença dela. Eu me senti dentro da barriga da minha mãe, dentro do útero, dentro do líquido amniótico. E ela ali na minha frente. E eu me conectei com ela naquele olhar e vi que ela aos poucos se desfazia, como se um vento levasse os fragmentos dela. E aquilo me deu uma dor, uma tristeza tão grande que, sem dúvida alguma, justificava um período de quase 5 anos que eu vivi com depressão, me tratando com medicações e com pouco resultado. Ali eu pude olhar nos olhos dela, por incrível que pareça, e eu pude me despedir dela. A falta que ela fazia para mim era uma dor de perda, uma dor de luto que eu não sabia por quê. E ali eu pude saber que era por conta dela. E sob o comando da terapeuta, eu fui incluindo, concordando que tenha sido assim. Eu vivia triste porque eu sentia culpa, porque eu só sobrevivi, só fiquei na vida porque a minha irmã morreu. Ela não ficou na vida. Eu me sentia culpado de permanecer na vida. Nós temos uma fidelidade para com os nossos irmãos.
E isso me gerou sintomas de depressão durante anos da minha vida. E naquele procedimento de renascimento, eu pude ter esse insight, essa percepção. E pude perceber que naquele olhar dela, ela queria que eu fosse feliz. Ela não queria que eu me matasse, que eu ficasse triste, mas ela queria que eu fosse feliz, que eu tivesse realização na minha vida. E eu fiz esse compromisso com ela, de ir para a vida, realizar a minha missão de vida, também em homenagem a ela. E aquilo trouxe um alívio muito grande para mim naquele momento. E o renascimento continuou, e no 3º mês de gestação, houve um momento onde a minha mãe ficou sabendo que estava grávida, do 2º para o 3º mês. Obviamente, 95% das gestações não são planejadas. E a minha mãe não tinha planejado. E ela estava com 2 filhos pequenos, que são meus 2 irmãos mais velhos. E na hora que ela ficou sabendo que estava gestante, ela se sentiu preocupada demais. E agora, já tenho 2 crianças, né? Eu ali sentia também a ausência, a distância do meu pai, que trabalhava muito. E aquela frustração que a minha mãe sentia, aquele temor, passou para mim de alguma forma. E eu ali, naquele momento, eu pude ressignificar aquilo. Então, muita ansiedade, muito medo, muita preocupação, muita dificuldade de me expor numa fobia social que eu tinha no meu dia a dia, estava relacionada ali, com aquele medo da rejeição naquele momento. E, sob o comando da terapeuta, eu pude incluir aquilo como parte de mim e eu pude prosseguir muito mais aliviado, não só na vida depois do renascimento, mas ali na hora do renascimento. E fomos passando o 3º, 4º, 5º, e as situações de conflito do meu pai com a minha mãe, tudo aquilo, eu dentro da barriga da minha mãe, a lembrança é nítida pelo contexto de expansão de consciência. Eu pude perceber o conflito entre meu pai e minha mãe, e eu pude abrir mão de tentar resolver aquele tipo de problema que não tinha nada a ver comigo, que não fazia parte da minha responsabilidade interferir. Porém, a criança está ali na barriga da mãe, ela quer salvar o relacionamento da mãe, ela quer ajudar de alguma forma, ela quer resolver e se sente impotente. E eu percebi que esse sentimento de impotência que às vezes eu tinha na minha vida, mesmo sem saber porquê, mesmo já sendo médico, mesmo já tendo passado num vestibular para a Universidade Federal, mesmo tendo um monte de sucesso, eu me sentia impotente, eu me sentia incapaz, com dificuldades, e eu vi que ali, nessas frustrações, nesses conflitos que aconteceu e eu não podia fazer nada, me trazia um sentimento de impotência que eu carreguei por boa parte da minha vida até o momento do renascimento. E foi no 7º mês quando eu me senti sufocado, eu senti que algo apertava o meu pescoço, eu tossi, eu quase vomitei na hora lá, de tanto tossir eu não conseguia respirar. E foi quando a terapeuta falou, olha, isso é uma circular de cordão, você está tendo, o cordão umbilical enrolou no seu pescoço, retire. E durante esse renascimento, essa sessão de terapia, eu passei a mão, fiz um gesto com o braço, como se eu estivesse tirando. E a partir daquele momento que eu tirei aquele cordão umbilical do meu pescoço, eu me senti aliviado, eu respirei leve, eu caminhei tranquilo, eu me senti tranquilo após isso. E olha que coisa interessante, eu tinha uma infecção de garganta que me acompanhava praticamente todos os meses. Todos os meses eu tomava antibiótico, geralmente bezetacil, porque era o que resolvia. E eu, como médico, já prescrevi uma bezetacil com anestésicozinho lá, e todo mês praticamente eu precisava tomar antibiótico por conta de infecção de garganta. E o que aconteceu? Após esse renascimento, que eu vi essa minha circular de cordão, eu nunca mais infeccionei garganta. Ou seja, aquela infecção, ou seja, um sintoma, uma doença física, estava nitidamente relacionado a um trauma de gestação. Ou seja, uma circular de cordão que eu tive no 7º mês de gestação. E o processo prosseguiu, 8º, 9º e nascimento. Que sensação maravilhosa de alívio, porque antes do nascimento, onde você está revivendo tudo o que aconteceu ali, todo o conflito, todas as dificuldades,
é um temor, mas na hora que você consegue nascer, na hora que você vê a luz pela primeira vez, é um alívio indescritível. E reviver isso foi maravilhoso. E o primeiro olhar da minha mãe, o primeiro momento onde eu mamei ao seio da minha mãe, o primeiro momento onde eu olhei para o meu pai, tudo isso pode ser revisto através do processo chamado renascimento, algo extremamente libertador e é algo que todos podemos fazer, você pode fazer. Inclusive, eu estarei oferecendo um treinamento chamado Luz na Consciência, que na verdade é um treinamento em inteligência emocional e assertividade comportamental. E para isso eu desenvolvi uma técnica, onde nós vamos trabalhar na sexta-feira, dia 15 de março, com a questão da intuição e do renascimento, e no sábado, dia 16 de março, nós estaremos o dia todo trabalhando questões relacionadas aos sistemas familiares das pessoas. Não teremos constelações individuais, porém, nós faremos vários movimentos em grupo de liberação de emaranhamentos sistêmicos, onde a gente vai trabalhar a questão de dinheiro, profissão, relacionamento de casal e também saúde orgânica, no dia 16 de março. Então, 15 e 16 de março, treinamento Luz na Consciência, aqui em Goiânia. As inscrições ainda não estão abertas. Se você tem interesse em saber mais sobre renascimento, de receber as nossas videoaulas exclusivas, clica aqui embaixo nesse link e se inscreva nas nossas listas. A nossa lista de e-mail, para ela, nós geramos conteúdos exclusivos na área do equilíbrio emocional, renascimento, constelação familiar e, obviamente, alta performance. Ok? Fique à vontade. Se você gostou desse conteúdo, curte, compartilha, marque seus amigos, comente aí, por favor, alguma dúvida que você tenha. Eu vou ter o maior prazer possível, o maior prazer em responder para você que o renascimento que eu fiz foi transformador para mim. Não foi à toa que eu fiz os cursos de renascimento, me tornei um renascedor, porque eu tenho um desejo de transmitir isso ao máximo de pessoas possíveis. E pela primeira vez eu estou oferecendo um curso aqui em Goiânia e vai ser top demais. As inscrições ainda não estão abertas e a gente vai comunicar a data das inscrições através do e-mail que você se inscrever aqui nesse botãozinho. As vagas são limitadas, então a gente abre as inscrições e essas inscrições ficam abertas somente enquanto durar as vagas, que serão poucos dias. Então não perca tempo, se inscreva na nossa lista de e-mail e fique de olho na sua caixa de entrada, ok? Que a gente vai mandando conteúdos muito interessantes para você periodicamente, ok? Um abraço, até mais, tchau, tchau!